Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7. Eclesiastes foi um livro escrito por alguém que questionou o sentido da vida, por alguém que questionou o significado da vida. Por isso nós temos tantos textos inquietantes nesse livro de Eclesiastes. Um desses textos será o alvo da nossa reflexão nesta noite. Eclesiastes capítulo 7, eu quero ler do verso 2 até o verso de número 4. Eclesiastes capítulo 7, do verso 2 até o verso 4. Eclesiastes depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, ok? De 2 a 4 o texto diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há um banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do coração, do rosto, se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos insensatos está na casa da alegria. Eu quero ler de novo o verso 4, mas eu quero usar uma outra tradução da Bíblia, na Bíblia na linguagem de hoje. Olha como é que fica o verso 4. Quem só pensa em se divertir é tolo. É tolo. Mas quem é sábio pensa também na morte. Quem só pensa em se divertir é tolo. Mas quem é sábio pensa também na morte. Vamos orar? Quero conversar com você sobre esse tema. Aprenda a viver antes de morrer. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, suplicamos que Tua graça possa nos orientar na transmissão da Tua palavra nesta noite, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender a Tua palavra, e que cada pessoa que receberá a Tua palavra, seja aqui ao vivo ou pela internet, no YouTube, que tenhamos esse sentimento de urgência, que nós precisamos aprender a viver antes de morrer. Fale conosco, Pai, bondosamente, suplicamos assim, no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero pensar com você, meus irmãos, sobre a morte. E eu não quero ser mórbido, não quero. Todo jogo de esporte coletivo invariavelmente termina com o juiz apitando o final do jogo. Se é futebol, deu 90 minutos, o tempo de acréscimo, o juiz apita, acabou o jogo. Vôlei, acabou o set, ele apita, acabou o jogo. Game over, acabou. Um dia, a nossa existência, ela também será interrompida no chão da vida. Ouviremos para cada um de nós um apito de que o jogo acabou, de que o nosso tempo de vida, ele chegou ao final. E desde que o mundo é mundo, as estatísticas apontam que toda pessoa que nasce, morre. Desde Adão e Eva, que pecaram, e por causa do pecado entrou a morte no mundo. Por causa do pecado do ser humano, meu e o seu, a gente precisa lidar com a morte. E a morte estabelece uma finitude, um prazo de validade da nossa vida. E isso é uma certeza que eu tenho, que você tem, que um dia o apito final soará e a nossa vida vai terminar. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 9, verso 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez e vindo imediatamente depois o juízo. Nós vamos viver a vida e nós vamos morrer também. E por que eu quero falar de morte? Porque a Bíblia, ela traz um conceito da realidade da morte muito diferente do que as pessoas pensam e imaginam. A Bíblia fala da morte com naturalidade, porque a Bíblia não trata a morte como se fosse um fim em si mesmo.
fosse o fim do jogo, como se fosse game over. Não faz assim. Nós acreditamos, à luz das Escrituras Sagradas, que existe vida após a morte. E que essa vida, ela pode ser maravilhosa, à luz das decisões que eu farei na minha vida. E o texto que nós lemos, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz que a gente precisa pensar na morte, porque isso nos torna pessoas mais sábias. E por quê? Porque a gente valoriza muito mais a vida. Por isso que é melhor, como diz o versículo 2, estar no lugar onde há luto. Porque diante da morte de alguém, a gente reflete sobre a nossa vida e a gente chega à compreensão que a nossa vida, ela passa muito rapidamente. Que a morte vai estabelecer um game over para nós em algum momento que a gente não sabe quando. Nós temos prazos de validade. Por isso é sábio quem pensa na morte, quem pensa que um dia a vida vai nos faltar, que nós morreremos. A gente precisa ter essa sabedoria de encarar a vida como sendo algo muito precioso, um bem, uma dádiva preciosa, que a gente tem que desfrutar, viver intensamente com responsabilidade, porque um dia essa vida vai nos faltar. Essa semana você se deu conta por algum episódio de que você não vai viver para sempre? Às vezes você teve a notícia de que faleceu alguém. Essa semana nós tivemos 2 notícias de pessoas queridas que faleceram. E quando nós sabemos isso, nós temos aquela ideia, a gente tem um prazo de validade, a gente tem finitude, nós não somos infinitos, nós não somos imortais, moriremos, vamos experimentar a morte. Às vezes você se depara com as suas primeiras rugas. Às vezes você se depara com os fios de cabelo branco. Uma moça me disse isso: pastor, achei 2 fios de cabelo branco. Eu quase tomei Rivotril. Olha só, gente. É que os fios de cabelos brancos revela não apenas que nós estamos enfrentando um processo de envelhecimento, às vezes precoce, às vezes causado pela ansiedade, mas nos lembra também que quanto mais a gente envelhece, a possibilidade da gente morrer, ela também vem junto no pacote. E esses avisos, esses alertas devem nos fazer refletir em Eclesiastes capítulo 7, versos 4. Quem é sábio, pensa no dia da sua morte. Agora preste atenção e olhe para mim. Nós acreditamos que existe vida após a morte, a gente tem certeza disso. Mas a gente não pode se esquecer que existe vida antes da morte. E essa vida que existe antes da morte precisa ser desfrutada por mim e por você, de maneira urgente. É isso que o autor de Eclesiastes sempre nos convida a ter como postura na vida. A gente tem que aprender a viver antes de morrer. Há um clamor das Escrituras Sagradas para a gente aprender a viver antes de morrer. Tem gente que está morrendo e não aprendeu a viver. A gente vive errado, a gente vive mal. A gente não aprendeu a viver. E a gente está morrendo, passando de uma vida para outra, sem ter desfrutado a vida que o Senhor concedeu para nós. É isso que a gente precisa tratar nesse sermão. Mais do que falar da morte, a gente precisa falar da vida que eu tenho, que você tem, e como é que a gente vive a vida que nós temos antes da gente morrer. Algumas atitudes nos ajudam. Primeira atitude é essa daqui: a gente aprende a viver antes de morrer quando nós entendemos que Deus nos colocou na terra com uma missão especial. Eu tenho uma missão especial, você tem uma missão especial. Olha esses 2 textos incríveis da palavra de Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. 1 João 2,6. Na Bíblia não há coincidências. Paulo vai escrever Colossenses capítulo 2, verso 6, e vai dizer: quem quer viver para Cristo tem que andar como Jesus andou. Qual é a minha missão de vida? Qual é a sua missão de vida? Imitar Jesus, ser parecido com Jesus, viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou. Esse é o nosso alvo na nossa vida. Essa é a nossa missão. Eu aprendo a viver antes de morrer
quando eu faço de Jesus o meu alvo é Cristo, me parecer com Ele, nas atitudes, nas posturas, na maneira de enxergar a vida, ser parecido com Jesus, é a missão da nossa vida. A gente não aprende a viver antes de morrer, se a gente não se parece com Jesus. E mais do que isso, João capítulo 15, verso 16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Qual é a missão da nossa vida? Durante a nossa jornada breve nesse mundo, dar frutos, viver parecido com Jesus e dar frutos, abençoar as pessoas com a nossa vida, deixar um legado, deixar uma história bonita para as pessoas se lembrarem. Essa é a missão da nossa vida. A gente não aprende a viver antes de morrer quando nós não fazemos de Jesus o nosso alvo, aquele a quem a gente precisa imitar. Na infância, quem são os nossos modelos de vida? Com quem a gente quer se parecer? Nossos pais. A gente vai se tornando adolescente, a gente encontra um professor que marca a nossa vida, e a gente quer ser como o nosso professor. A Bíblia diz que nós temos um modelo para imitar, para alcançar. O modelo é Cristo. E quando eu vivo para imitar Jesus, a minha vida, por tabela, ela abençoa a vida de outras pessoas. Eu vou aprender a frutificar. Martin Luther King tem uma frase maravilhosa. Ele diz o seguinte: quem não tem uma causa pela qual morrer, ainda não tem uma boa causa pela qual viver. Por que a gente vive? Porque a gente está vivo. A gente tem que descobrir qual é a nossa missão. A gente não está aqui por acaso. A gente está aqui para se parecer com Jesus, para influenciar as pessoas como Jesus influenciou. A gente está aqui para ser as mãos de Jesus, os braços de Jesus, para ajudar pessoas. Essa é a nossa missão, dar frutos. Quais são os frutos que nós estamos dando com a nossa vida até aqui? Qual é o legado que nós estamos construindo? O que falarão de nós num velório, no nosso velório? Nós temos boas histórias para alguém contar, para alguém se emocionar, para alguém dar risada. Legado, gente, histórias. E a gente nós sempre teremos boas histórias, se tivermos como alvo Cristo, se parecer com Ele, imitá-lo, se tivermos a preocupação de viver para deixar um rastro de Deus na vida das pessoas. Às vezes nós vivemos uma vida tão ruim, que a gente passa pela vida dos outros e às vezes não cresce nem erva daninha mais na vida de alguém, porque somos muito maus, porque prejudicamos os outros com a nossa postura. A gente aprende a viver quando a gente entende que Deus nos colocou na terra com a missão de se tornar parecido com Jesus, para influenciar positivamente a vida das pessoas que com a gente convive. Eu quero dizer que uma segunda atitude que vai nos levar a aprender a viver antes de morrer é essa daqui. A gente aprende a viver antes de morrer quando a gente decide investir a nossa vida no que vai durar para sempre. Decidir investir a nossa vida naquilo que vai durar a vida inteira. Dois textos importantes na Bíblia, na linguagem de hoje. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. O que é que nós vamos levar do mundo? Nada. 1 Timóteo capítulo 6, verso 7. Isaías capítulo 40, verso 8. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Irmãos, existem coisas que não têm duração eterna. E nós não podemos viver a vida tentando viver para essas coisas que não têm uma duração eterna. Há um bocado de gente que comete esse equívoco. Vivem para ter. Mas tudo que a gente vai levar neste mundo não tem nada a ver com coisas materiais. A gente não leva casa, não leva carro, não leva diploma da universidade. A gente não leva. Essas coisas são terrenas e perecíveis. A gente precisa viver em função de coisas que vão durar a vida toda.
A Bíblia sempre fala que nós somos forasteiros e peregrinos neste mundo, especialmente o apóstolo Pedro nas suas cartas. A Bíblia nos ensina que aqui não é a nossa casa, que aqui não é o nosso lar, que nós estamos aqui de passagem. Por que a gente vive somente pensando nas coisas materiais? Que nós conquistaremos, mas que não vão durar para sempre. E por que a gente despreza as coisas que têm duração eterna? Imagine que você vai tirar férias. Por exemplo, a Caris e o Felipe vão comemorar o aniversário do Felipe. Amanhã eles vão viajar. Eles vão lá para Cancún. E eles vão ficar um mês de férias comemorando. E aí o Felipe chega, passa a primeira noite no quarto e procura o gerente no dia seguinte. Diz: olha, eu não gostei do meu quarto. Eu posso fazer algumas modificações? E vamos supor que o dono do hotel libere. E aí, nesse mês de férias, o Felipe faz uma reforma no quarto de hotel. Traz a foto do pastor Nino e do pastor Osmar para ele não ficar com saudade nas férias. Coloca lá uma foto 3D do Benjamin que está chegando. O Felipe não esquece a sogra, leva a foto da sogra, muda a posição da janela, muda a posição da porta. Aí termina as férias. E o Felipe não pode trazer nada das reformas que ele fez no seu quarto de hotel. Graças a Deus vai poder trazer a nossa foto, pastor Osmar. Mas tudo que ele fez ficou lá. O que eu quero dizer com essa ilustração tão simplória? Eu quero dizer algo muito profundo. A gente vive a vida assim. A gente está aqui a passeio, está aqui de férias, mas a gente vive com a cabeça aqui. Aqui não é o nosso lar. Nós fazemos planos para cá, mas de cá nós não somos, nós somos de lá. E tudo que a gente faz aqui, fica aqui. Sabe, irmãos, precisamos pensar nisso. A gente tem que valorizar muito essa vida que passa tão brevemente, vivendo por coisas que têm de fato duração eterna. Relacionamentos, por exemplo. Relacionamento com Deus e com as pessoas. O apóstolo Paulo diz que 3 coisas vão sobreviver: a fé, a esperança, o amor. A principal delas é o amor. O amor a Deus e o amor às pessoas. Tem gente que está vivendo só em função do ter. Não está cuidando da sua alma. Nossa alma durará para sempre. Qual será o estado da nossa alma na eternidade? Eu preciso me preocupar com isso aqui na minha jornada. Preciso ter isso como foco da minha vida. Eu tenho que investir a minha vida no que vai durar para sempre, não no que é corruptível, no que é terreno. Pense nisso. Como você está vivendo a sua vida? Essa vida que passa tão rapidamente. Está olhando só aqui. Aqui não é a sua casa. Aqui não é o nosso lar. Pense nisso. Terceira atitude importante para a gente aprender a viver antes de morrer. A gente aprende isso quando decidimos viver, amar e servir a Jesus até o fim. Quando você decide viver, amar e servir a Jesus até o fim. Olha esse texto maravilhoso. 2. Jesus dizendo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não posso viver a vida e dizer que eu aprendi a viver antes de morrer se eu não amo a Deus acima de todas as coisas. Pergunta do verbo perguntar: você ama a Deus acima de todas as coisas? Tem alguma coisa que você ama mais do que Deus? Ah, pastor, eu amo a minha esposa. Irmão, você está errado. Ninguém pode ser o número 1 da nossa vida que não seja Deus. Eu tenho que amá-lo acima de todas as coisas, porque se eu não conseguir amar Deus acima de todas as coisas, eu não vou amar o meu cônjuge como ele precisa e merece. Não pode ser. Não pode ser o meu dinheiro. Não posso amar o dinheiro mais do que a Deus. Não posso. Não posso amar as coisas.
mais do que a Deus. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Olha o que Paulo ensina, Romanos 12:11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender a viver amando a Deus acima de todas as coisas. E amando as pessoas como se não houvesse amanhã. A gente precisa amar as pessoas. A gente precisa cuidar delas com fervor. O texto diz que a gente precisa servir as pessoas com fervor. Trabalhar na igreja com fervor. Fervor é zelo. Fervor é entusiasmo. A palavra entusiasmo é uma palavra que tem origem grega, com duas palavrinhas, theos, que significa Deus, e en, que significa dentro de. Entusiasmo é ter Deus dentro da gente. E quando Deus está dentro da gente, tudo que a gente faz com amor, com excelência e com alegria, porque nós somos entusiasmados pelo próprio Deus. E o cuidado que a gente precisa ter com as pessoas é um cuidado cheio de fervor, zelo, cuidado, carinho. Como é que a gente anda cuidando das pessoas que Deus colocou no nosso caminho? Estou aqui com um casal recém-casado, Brendo e Rafael. Eles estão naquela fase do amor, e como um está fazendo bem para o outro. O problema é que quando a gente não toma cuidado, a gente deixa de cuidar um do outro. Isso vale para o casamento, isso vale para as amizades, isso vale para o relacionamento que a gente tem com os nossos irmãos na igreja. Às vezes a gente não zela como deveria. Às vezes a gente não cuida com um coração entusiasmado, cheio de Deus dentro de nós, nos movendo a cuidar do outro melhor. Irmãos, é isso que vale a pena a gente viver. A gente não pode aprender a viver sem amor a Deus acima de todas as coisas, e sem amor às pessoas. A gente precisa aprender a lidar com os nossos ressentimentos, com os nossos aborrecimentos, com as nossas mágoas. A gente precisa aprender a perdoar. A gente se envenena por dentro quando a gente vive magoado, quando a gente vive brigando com os outros. A mágoa nos impede de viver uma vida apaixonada, seja por Deus, seja pelas pessoas. Hoje aconteceu um negócio muito bacana. Semana passada nós oramos pelo nosso novo vizinho aqui, que abriu um comércio aqui. Os irmãos não sabiam, deixamos o carro em frente da garagem. Ele ficou muito bravo, ofendeu alguns irmãos da igreja. Eu fui falar com ele domingo e ele foi extremamente grosseiro. E ele ofendeu até a mãe dele na minha frente. Eu fiquei muito irritado com ele. E essa semana eu passei uma semana muito irritado comigo. E eu tomei uma decisão: eu vou procurar esse meu vizinho. Ele está super errado, mas eu vou pedir perdão para ele. Eu vou dizer que a gente nunca teve problema com o vizinho na nossa igreja. E que mesmo que ele tenha sido grosseiro com os meus irmãos que eu amo, nós não vamos ter problema com ele. E quando terminou a EBD, eu ia sair, algumas pessoas me pararam para conversar e eu demorei. Quando eu me desvencilho, veio o irmão Jorge Nery: pastor, o vizinho está te procurando, ele quer falar com o senhor. Beleza, eu também quero falar com ele. E quando eu me aproximei, ele abriu um sorriso e falou assim: pastor, eu pensei muito na semana, o quão grosseiro eu fui. Pensei muito nessa semana que eu fui demasiadamente mal educado. Eu falei que eu não gostava de crente porque eu tive uma decepção, mas eu disse para o senhor que crente é tudo hipócrita. Eu vi que o senhor ficou muito irritado e eu queria pedir perdão. O senhor aceita meu perdão? Rapaz, eu vim aqui para pedir perdão para você. Vamos dar um abraço logo, vamos selar um pacto da paz e está tudo certo. E a gente se abraçou e eu tive um peso das minhas costas, porque ele foi muito grosseiro e ofendeu uma senhora, chamando de mim, ofendeu umas idosas na minha frente. Eu fui muito vergonha também. E eu me desculpei e eu disse: pastor, eu sei que o senhor ficou irritado por causa da minha mãe. E a mãe dela é membro da nossa igreja. Você imagina se eu não ia ficar irritado. Mas essa semana foi muito
ruim, porque eu sabia que estava alguma coisa, que tinha uma coisa errada da parte de alguém para conosco. Aqui na igreja a gente nunca fez mal para ninguém. Como vizinhos a gente não tem problema com ninguém. Mas foi tão legal, eu disse para ele: puxa, você não sabe como você está me fazendo bem hoje. Posso te dar mais um abraço? Aí ele deixou, eu dei mais um abraço. Por isso que eu só dei 2 hoje, que eu já tinha dado 2 de manhã e não abracei mais ninguém. Mas viver, gente, sem ressentimento, sem mágoa, é muito bom. Se você tem problema com alguém, resume. A gente não aprende a viver guardando mágoa no nosso coração. Pode ser com um vizinho, pode ser com um cônjuge, pode ser com um filho, com uma filha, com a sogra. Não vale a pena. A gente tem que aprender a relevar e a perdoar. Quarta e última atitude, para a gente aprender a viver antes de morrer, a gente aprende isso quando entendemos que a morte não é o fim, mas é o começo. Sabe, gente, eu quero ler esse texto com vocês. De Apocalipse, tem tantos textos maravilhosos, mas esse é o versículo que eu mais amo em Apocalipse. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ah, meus irmãos, eu olho para esse texto e a minha convicção é que a morte não é o fim. Não é. A morte é só o começo. Começo de uma vida que pode ser maravilhosa. Por isso que a gente fala da morte. Por isso que velório de crente, a turma fala, né, os não crentes: ah, velório de crente, vocês cantam, vocês são muito animados. E por quê? Porque para nós não é um adeus, é um até breve, um até logo. Porque a gente sabe que a morte não é o fim, a morte é o começo de uma vida sem fim. Sabe, irmãos, eu creio no céu. E o céu que eu creio é desse jeito que a Bíblia descreve. Um lugar que não tem morte, é maravilhoso. Maravilhoso. Um lugar que não tem tristeza é espetacular. Um lugar que a gente não chora de dor, de luto, de luta. É um lugar maravilhoso, excepcional. Um lugar que a gente não vai experimentar dor. E eu já estou com uma dor nas costas danada. Acho que foi a gangorra que eu brinquei com o pastor Osmar ontem. E não vai ter dor no céu. E aí, gente, eu quero dizer para você, eu não sei qual é o céu que você quer ir. Mas essa ideia de que céu é como um mosteiro gospel, que a gente fica batendo as mãozinhas assim, como se a gente jogasse xadrez, tudo em silêncio, a gente não pudesse vibrar, conversar. Isso não é a ideia de céu das Escrituras Sagradas. Nosso Deus é criativo demais. Um Deus que criou o mar, que criou a areia, criou mês de férias que combina com praia, com mar, com areia. É um Deus criativo. Um Deus que cria montanha, pôr do sol. Não é um Deus criativo. Por que o céu vai ser esse negócio parado, rotineiro, cansativo, sonolento? O céu não é desse jeito. O céu é maravilhoso, a atmosfera do céu é extraordinária. Há barulho do céu, barulho de pessoas que louvam o seu Deus, de pessoas que se enturmam. Ah, no meu céu tem até cantina, porque no céu a Bíblia fala que nós teremos um corpo transformado, um corpo motor 3.0 turbinado. Você já imaginou o que é um corpo glorificado? Rapaz, não tem celulite nesse corpo glorificado. É um lugar maravilhoso. É para lá que nós iremos, irmãos. Agora preste atenção e olhe para mim. O céu é um lugar de gente perfeita, porque o céu é perfeito. Num céu perfeito só entra gente perfeita. E a má notícia da noite é que nós somos imperfeitos. Romanos 3:23 diz que todos os pecados e destituídos, carentes estão da glória de Deus. A gente não pode ir para o céu, porque nós não somos perfeitos. Mas a boa notícia da noite é que Deus tem um remédio
para a nossa imperfeição. É que Ele mandou alguém perfeito fazer um sacrifício que a gente não poderia fazer porque somos imperfeitos. E por causa da perfeição do sacrifício de Jesus, a gente pode ir para o céu. O céu e o inferno não são recompensas. O céu e o inferno são consequências das decisões que nós fazemos em vida. E a Bíblia diz que para que eu experimente esse céu, com todas essas maravilhosas coisas, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso conhecer e ser conhecido de Jesus Cristo, Filho de Deus. 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa, por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Céu e inferno não são recompensa, são consequências das decisões que nós fazemos. A vida após a morte, essa vida pode ser maravilhosa ao lado de Jesus no céu, e ela pode ser pavorosa no inferno, longe de Jesus. A consequência é a consequência da decisão que eu posso fazer de conhecer Jesus como meu Senhor e Salvador, de ser conhecido por Ele como seu Filho, ou de decidir: eu não quero me envolver com Jesus. Se eu tomo uma decisão de fazer de Jesus o dono e proprietário da minha vida, a minha vida aqui, ela será uma vida muito mais saudável e abençoada, e a minha vida na eternidade vai ser extraordinária. Minha pergunta é: você que está aqui hoje, não temos visitantes declarados, mas você que está aqui hoje, você conhece o Filho de Deus? Você tem o Filho de Deus na sua vida como seu dono e proprietário? Jesus te conhece, você é conhecido por Jesus. É isso que define se a morte ela é o início de uma vida maravilhosa no céu, ou se a morte sela o início de uma vida pavorosa no inferno. Como é que eu termino essa palavra de hoje? Termino pedindo para você ouvir o pedido insistente das Escrituras Sagradas no livro de Eclesiastes: aprenda a viver antes de morrer. A gente tem que aprender a viver antes de morrer. Sabe de uma coisa? Para a gente aprender a viver, a gente precisa fazer uma decisão: viver para Jesus, viver com Jesus e viver em Jesus. Quando a gente faz isso, irmãos, estaremos sempre preparados para morrer, sempre. Um dia perguntaram para o Moody, um grande evangelista falecido, século 17, diz a história que ele evangelizou e ganhou para Jesus quase 1 milhão de pessoas. Um dia perguntaram para ele: Moody, se você soubesse que Jesus vem amanhã, o que você ia fazer hoje? Moody olhou com muita leveza e respondeu: não ia fazer nada, ia continuar fazendo o que eu sempre faço, viver para Jesus, por Jesus e com Jesus. Quem vive para Jesus, com Jesus, por Jesus, não se preocupa com o dia da sua morte, está sempre pronto, porque sabe que o nosso destino é o nosso lar celestial. Não porque a gente merece, não porque somos perfeitos, mas por causa de Jesus, que se fez maldição por nós na cruz do Calvário. Comprou a nossa vida eterna a preço de sangue. Curva a sua fronte, feche os seus olhos. Quero orar com você. Querido meu, pode vir tranquilo até aqui. Quero orar pela sua vida. Você aprendeu a viver até aqui, antes da sua morte? Meu desejo, minha oração é que você aprenda a viver antes de morrer.
porque infelizmente a gente vai experimentar o dia da morte. Eu não sei, você não sabe, não sei quem vai na frente, quem vai atrás, mas eu sei que a gente pode viver com Jesus eternamente, fazendo Jesus dono, proprietário da nossa vida. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que nos dá uma direção muito segura, mostrando como é que a gente pode aprender a viver antes de morrer. Eu oro pelas pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra, oro por essas pessoas que estão assistindo essa mensagem pelo YouTube, e o meu desejo é que todos nós, Senhor, tenhamos a convicção de que precisamos aprender a viver antes de morrer. E a nossa vida é Cristo. A nossa vida está em Cristo. A gente precisa imitar Jesus, se parecer com Jesus, dar frutos que vão perdurar por toda a eternidade. A gente precisa, Senhor, investir o melhor dos nossos anos, não em coisas que são perecíveis, mas naquelas que têm um valor eterno. Ah, Deus querido, nós precisamos viver uma vida amando a Jesus acima de qualquer coisa e amando as pessoas, ainda que elas sejam complicadas e difíceis, como nós muitas vezes somos. E a gente precisa viver a vida com essa certeza que a morte não é o fim, mas é o começo de uma vida sem fim, que pode ser maravilhosa ao lado de Jesus. Se alguma pessoa aqui não se identificou como um visitante, como alguém que não tem Jesus no seu coração, que o teu Espírito esteja falando com eles de maneira muito especial. Oh Deus, bondosamente, pedimos todas essas coisas no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém.